Olá, irmãos e irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz e a luz esteja com vocês. Irmãos, falando aqui de um certo vídeo que eu vi ontem, de um determinado cidadão, chefe religioso, ele triste, se lamentando por causa de estar em risco de perder um templo de pedra, né? E pedindo às pessoas que fazem parte lá do seu ciclo religioso ajuda financeira de determinada porcentagem do salário. Então, irmãos, eu não vou nem falar aqui porque é mais extenso esse vídeo, e acompanhe no feed e no canal Solução Cristã, tá? Sobre esta situação deste cidadão. Dizendo, irmãos, que não existe na Bíblia, não existe de Gênesis a Apocalipse, não existe na Bíblia o dízimo monetário, tá? Eu estou falando até mesmo parte da historiologia. Dízimo monetário na Bíblia não existe, tá? De Gênesis a Apocalipse não existe. Podem até pegar algumas citações de algum ato que algum personagem bíblico fez, colocando o ouro ou a prata, enfim, mas não existe, tá? Não existe essa instituição feita pelo pai nem pelo filho, tá? De dízimo monetário. Que é isso? Dízimo em dinheiro. É este que fazem hoje atualmente das pessoas entregarem certa parte do seu dinheiro lá na instituição religiosa. Então, digo, irmãos, comprovo vou colocar duas Bíblias na mão, as duas maiores usadas no Brasil, tá? Que no caso eu estudei com 4, então eu coloco basta duas. Dizendo, irmãos, que não existe, tá? Não existe dízimo financeiro na Bíblia. Se algum chefe religioso ou alguém, quem for, que disser que você está em pecado, que você vai para o inferno, que você está desagradando a Deus, quem falar isso aí está mentindo, tá? Está mentindo. E eu espero que este vídeo ele não gere nenhum questionamento, tá? Porque este vídeo é só o começo. Este vídeo é só o começo com relação a heresias, a apostasias. É só o começo, tá? Porque se caso este vídeo ele gerar questionamento, aí gradativamente as coisas virão à tona. As coisas que eu estou dizendo é a real, a verdade do Pai, a verdade do Filho. Não estou dizendo que eu sou perfeito, que eu tenho a verdade. Eu não sou nada, eu sou um mortal, um pecador. Agora, o conhecimento que eu recebi pelo Espírito Santo do Pai e o único professor, pastor e rei, Cristo, o que eu vou falar, o que eu falo, o que eu estou falando há mais de um ano e irei continuar, é autêntico. Você pode fazer uma caçada, é autêntico, tá? É autêntico. Eu tenho segurança no que eu estou dizendo. Em quem? Segurança em quem? No Espírito Santo do Pai. Não é só falar aqui. Eu falar que é Espírito Santo. Porque tem muita gente que fala no Espírito Santo, mas não reage, não vive como o Espírito Santo que é de Deus, né? Então, irmãos, voltando a falar do dízimo, da situação deste cidadão que está triste, porque está muito triste, abalado, porque está em risco de perder este templo de pedra que eu digo, e está pedindo uma certa porcentagem, além do dízimo monetário, uma certa porcentagem das pessoas em dinheiro para que isso não aconteça. Então, irmãos, é muito lamentável que isto acontece há muito tempo, tá? Não é de hoje, é de muito tempo, tá? Nós acreditando que temos que usar de dinheiro para agradar o Pai do céu ou alguém, onde na verdade não existe isso na Bíblia, tá? Estou falando do dízimo monetário. De novo, repito, dízimo monetário não existe na Bíblia, tá? Tanto de Gênesis como o Êxodo, os Pentateucos e enfim, Novo Testamento até o final do Apocalipse, não existe, tá? Isto foi implantado por homens, repito, não foi ordem de Deus, não é ordem de Deus e muito menos de Cristo, dizendo que, falando de dízimo financeiro. Ah, mas existiu dízimo? Sim, existiu.
existiu, aí vem, abre parênteses, existiu, antiga aliança, mas foi a ordem de Deus para a humanidade, ordem de Deus, instituição de Deus para o povo de Israel. Você é de Israel? A pergunta fica, você é judeu? Você faz parte do judaísmo? Você é judeu? Claro que não. Principalmente aqui na América Latina, aqui, principalmente aqui no Brasil. Claro que tem judeu no Brasil? Tem. Não estou falando que não existe o judeu no Brasil, que tem. Eu estou falando na situação da crença, vamos dizer, de religião, tá? Agora, claro, se você é um judeu, aí eu tenho que respeitar, mas isso aqui não está sendo direcionado a judeu, não. Está sendo direcionado às pessoas que se dizem cristãs, que se dizem realmente ter aceitado a Cristo. Então, irmãos, a situação deste cidadão, ela é polêmica porque é o seguinte, ela gera, né, preocupação na cabeça das pessoas que estão em volta dele, gera dúvida, gera continuidade em vivência não real, não existente bíblica, tá? E as pessoas continuam fazendo aquilo, pensando que estão agradando a Deus, mas não, estão fazendo o contrário. Então, irmãos, falando que, vamos lá na doutrina do dízimo, Deuteronômio 25, 26, pode ler, que lá está a doutrina do dízimo, a real doutrina do dízimo. Não é falar em Malaquias, nem em Gênesis, que tem um detalhe que fala de uma certa entrega, devolução, tá? Pela obtenção de um sucesso, a pessoa devolver, um personagem bíblico devolver o que recebeu para alguém. Agora dizendo, irmãos, que ou eu sigo o que o personagem bíblico viveu, ou eu sigo as ordens de Deus dentro dos ensinamentos de Cristo. Tenho só duas escolhas. Então, irmãos, a situação desse cidadão com medo de perder esse templo, ela está sendo questionada lá entre eles para que as pessoas comecem a doar uma determinada porcentagem do salário, que não é pouca porcentagem, para que isso não aconteça, este templo não seja perdido por este cidadão desta determinada religião. Então, irmãos, falando aqui para vocês que Mateus 10:8, Cristo, não estou falando Noé, ou Davi, ou o profeta Natan, não. Cristo, ele deixou bem claro para os apóstolos. Deem de graça o que vocês receberam de graça. Vão, curem os leprosos e façam milagres, tá? Leia lá, Mateus 10:8. Deem de graça o que receberam de graça. Então, como que a obra do Pai ela tem que ter dinheiro? Tem alguma contradição aí? Eu espero, irmãos, que este vídeo não gerem questionamentos, porque este vídeo é só o começo de heresias e de situações dentro da apostasia que o mundo já está cheio, já está lotado. Heresias e apostasias. Então, irmãos, espero que não gere contexto, porque se gerar contexto esse vídeo, eu já estou preparado. Não preparado por meu QI humano, não. É preparado dentro do Espírito Santo de Deus, o discernimento que vem de Deus, sendo o Espírito Santo me orientando, aí eu ter tido este conhecimento e repassar, tá? E olha que é só o começo dos vídeos, é só o começo de uma realidade que faz mais de 2000 anos que é colocada para o lado esquerdo, tá? Tirada de tempo, vamos dizer assim. Então, irmãos, dizendo que Deuteronômio 25, 26, leia lá, porque lá é que é a doutrina do dízimo que existiu em Israel, existiu para o povo judeu. Nós somos gentios, nós temos que entender isso. O povo judeu é uma coisa, o povo gentil é outra coisa, não é a mesma coisa. Quando foi instituída essa lei, aí eu vou colocar o nome certo, lei do dízimo, foi para o povo judeu, não era povo gentil. A salvação não era nem para nós, não. Para quem não sabe, não era para nós, tá?
partir de quando Cristo morreu na cruz, sim, aí a graça se estendeu ao mundo. Isto todo religioso sabe, mas difícil é viver e querer entender e repassar. Então, irmãos, Mateus 10:8 é bem claro em dizer que Deus deixou bem claro para os apóstolos que deem de graça o que receberam de graça. Um exemplo, digo que a obra do Pai com relação à minha pessoa aqui, esta câmera, impressos, tipo uma blusa dessa aqui, que faz parte da obra do Pai, eu não pedi a ninguém dinheiro nenhum, tá? Dizendo que se algum dia uma pessoa chegar e querer ajudar com uma câmera melhor, com camisetas, aí vai ser a pessoa de coração ajudando a obra do Pai. Mas não existe dízimo aqui, não existe, nem existirá, tá? Porque isso foi lei que foi instituída para o povo judeu em Israel. E aqui ninguém é judeu aqui, eu não sou judeu, eu não fiz parte de tribo de Levi. Então a gente tem que usar o senso, pelo menos o senso, para entender isso, né? E não se deixar levar por ninguém, não. Por ninguém. Nem pode ser o chefe religioso mais rico do mundo. Por ninguém, tá? Porque discernimento, inteligência, Deus não deu só para mim, deu para você, deu para todo mundo. Então é questão só de senso, é senso. Porque se Cristo matou, ele falou em Mateus 10:8 que deem de graça o que receberam de graça, como que eu vou estar pedindo dinheiro a você? Para a obra do Pai. Como que eu vou pedir dinheiro a você? Agora, através do vídeo desse, você tem uma sensibilidade de coração de ver que o vídeo é mal produzido. Até mesmo um irmão meu em Cristo, falou desta determinada situação de fazer vídeos melhores, com imagens melhores e tal. Se um dia alguém tocasse no coração de ajudar, aí não é dízimo, aí é diferente. Não seria eu que estaria aqui implantando ordem de todo mês alguém está dando dinheiro. Isso jamais eu vou fazer, porque eu sei que está errado. Eu consigo provar na Bíblia que está errado. Agora, claro, ninguém vai ter obrigação nenhuma de entender e querer fazer o que eu falo que está na Bíblia, não. E o que eu mostro que está na Bíblia ainda para a pessoa. E em duas Bíblias, não é só em uma, é duas. A questão minha aqui de trabalho para com Deus, a obra, é duas Bíblias. Eu tenho necessidade de fazer isso, porque no Brasil é dotado de duas maiores religiões que predominam, então eu tenho que usar as duas Bíblias, tá? Para tentar abrir o senso das pessoas, abrir o senso, né? Não estou nem falando em espírito, abrir o senso de quê? Senso de quê? De raciocínio. Né? Porque pode ser que através de ler e a pessoa enxergar o que está ali, né? Ela possa, não só em uma Bíblia, mas duas, ela possa entender o que eu estou fazendo aqui há mais de um ano. Então, irmãos, este cidadão, eu digo que ele é altamente equivocado. Não estou citando nome nenhum aqui, porque é contra a lei citar nome de pessoa. Este cidadão, ele aprendeu errado desde criança, talvez, vamos usar o talvez aqui, aprendeu errado, doutrinou pessoas erradas, no caminho errado, e continua ainda doutrinando pessoas em caminho errado. Claro que alguém pode me questionar aqui. Alexandre, mas como é que fica a obra do Pai, que precisa de dinheiro? Não. É só você ler Mateus 10:8, não precisa estar me questionando nada, não precisa questionar. Só basta você ler, abra a sua Bíblia. Se você não tem ou não pode comprar uma Bíblia, você venha até aqui em casa, na minha casa, que eu abro as duas Bíblias, as que predominam aqui no Brasil. Abra as duas, você vai ver, enxergar do mesmo jeito, tá? Se você ficar se auto-questionando, porque o verbo que eu estou passando aqui nesta câmera, basta você abrir a Bíblia, Mateus 10:8. Então, pessoal, aqui, e olha que eu não estou aqui arrumando divergência, rebelião com ninguém, com religião nenhuma não, porque para mim isso não interessa. Eu não tenho interesse em abrir debates, questionamentos com religião não. O que é feito aqui é a verdade.
O que é falado aqui é a verdade. E aquele que teme, este para Deus é um covarde. Este para Deus é um covarde. É Bíblia, tá? É Bíblia. Então, quem tem o Espírito de Deus é encorajado a falar a verdade. Independente de que ela vai morrer ou não, ela não tem preocupação, né? Porque é bem claro. Paulo até deixou bem claro isso nas mensagens dele, que viver é Cristo e morrer é lucro. Então, isto é que é cristianismo. Isto é que é cristianismo, tá? A pessoa se dá a vida, digo a vida física, para obter uma vida eterna. Então, isto é coisa de cristão. Não se omitir é o que está errado, né? Se Cristo fala uma coisa, Deus fala uma coisa, Deus ensina, Deus enviou o seu próprio filho para falar, para ensinar, e eu vou acreditar no profeta Natan, aí alguma coisa está errada aí. Ou dentro do meu cérebro, ou alguma coisa está errada aí. Ou eu estou sendo altamente manipulado por uma pessoa de QI muito mais evoluído que o meu. Claro que isto nunca aconteceu e nunca virá a acontecer comigo. Porque graças ao meu Pai Criador eu tenho um discernimento, eu tenho um QI até que muito bom. Então, irmãos, não se deixando ultrapassar de melhor que todo mundo, não. É isso, eu digo hoje, principalmente hoje, que o Espírito Santo me coloca no lugar correto, tá? Então, irmãos, este vídeo ele não pode ficar muito extenso, mas assim, espero que não tenha questionamento, porque aí é que eu vou abrindo mais fronteira. Se haver questionamento, que claro que é bem provável, eu vou abrindo fronteira no decorrer dos questionamentos com relação a tudo que está sendo falado aqui, tá? Dentro de materialmente 2 livros, claro, livros sagrados, que são a Bíblia, são as Bíblias no caso, tá? Não é só uma, eu não tô colocando vídeos aqui baseado em uma religião não, certo? De uma religião, eu estou baseada na essência messiânica de Cristo e tentando provar com 2 palavras, falando no sentido agora físico, com 2 Bíblias na mão, não é só uma. Porque quando é só uma, claro que eu estou indo só para um lado, é 2, tá? Falando com relação ao dízimo, que não existe isso, não existe dízimo monetário na Bíblia, por mais que alguém venha questionar ou aprender, passado é passado, quem aprendeu ou muda porque quer ou então permanece do mesmo jeito, tá? É escolha, cada um tem sua escolha, tá? Então, irmãos, a obra do Pai, ela não necessita de dinheiro, tá? Dizer no sentido de você ter obrigação, você tem que dar o dinheiro, porque senão você vai para o inferno. Não existe isso na Bíblia. Se você aprendeu em qualquer que seja o local aí, aprendeu errado, tá? Infelizmente você aprendeu errado. Se você acredita e quer permanecer acreditando, aí já vai ser um problema entre você e o Pai Criador e Cristo, não é comigo. Mas há a chance de você absorver conhecimentos reais do Messias, de Cristo, do enviado do Pai. Por que eu falo sempre em Cristo, o enviado do Pai, Messias? Todas as religiões dizem a mesma coisa. Olha a falta de senso. Dizem a mesma coisa. Só vamos ao Pai, só chegamos ao Pai se for pelo Filho. E como é que todas as religiões falam que só chegamos ao Pai se for pelo Filho e ninguém vive o que o Filho ensinou? Tem alguma coisa que não tá, a peça não está se encaixando uma na outra aí, tá? Às vezes dá até vontade de falar mais coisas que impactuam mais para a pessoa entender, mas a gente se retrai até para não causar tanta polêmica. Então, irmão, dizendo que não existe isso, tá? De eu estar pedindo dinheiro a vocês todo mês para poder comprar câmera nova, para poder comprar TV nova, para poder mandar fazer blusa nova, para poder comprar material para limpar aqui este quarto aqui, este local. Não existe isso, tá? Não existe. Até porque as comunidades cristãs reais, comunidade cristãs reais, as ajudas que elas interagem entre si é espontânea, é de coração, é de acordo com sua condição. E se eu falar que não existe isso, eu estou errado, né? Que não existe ajudas.
mas é de coração, é de acordo com suas condições, não é imposição, não é 10, 20, 30, 50%, 30%, o que for mensal de seu dinheiro, não existe isso, tá? Não existe. Na real comunidade, ou que seja que você queira falar, comunidade, igreja, ou congregação, qual que seja aí a expressão, a real, que eu digo, a comunidade cristã, ela não trabalha assim, porque se ela fizer assim, ela está errada. Ela está errada e prova com 2 Bíblias na mão que está errado. Não é o que manda, ou alguém que está mandando isso na comunidade não. É o próprio ensinamento de Cristo. Ou eu sigo a Moisés, ou o profeta Elias, ou o profeta Natan, um dos 3 eu sigo, ou siga Cristo. Temos escolha, né? Posso dizer, é até muito bom isso, ter escolhas. Ou servir ao mal, ou servir ao bem. Agora, aquela história, minha missão aqui não é estar falando para ninguém seguir o caminho do mal, o caminho da mentira, o caminho da hipocrisia. Não é minha missão. Minha missão é falar sobre o real, um caminho que está esquecido há mais de 2000 anos, um caminho esquecido há mais de 2000 anos. Que caminho? O caminho de Cristo, Senhor Jesus e Yeshua. Está esquecido. E é bíblico, né, que haveria um tempo que não mais teria nenhum dia só do Senhor. E já começou, tá? Isso para quem está vendo, para quem está analisando o globalismo, os fatos religiosos, enfim, já começou, tá? Então, irmãos, terminando o vídeo, eu digo que não existe dízimo financeiro na Bíblia, tá? Você continua, né, neste ritual aí, se quiser. Se você quiser tirar dúvida, me procure, tá? Tem curso bíblico aqui? Bíblico? Tem ensinamento bíblico? Tem, mas não é um bíblico superficial não, tá? Dizendo que não é um bíblico superficial, é um bíblico íntegro, leal, autêntico, sincero e fiel. Falando de curso bíblico, vou falar usando o nome curso porque é comum a gente falar assim, curso. A gente, na verdade, simplesmente, naturalmente, é uma absorção da verdadeira filosofia de Cristo, uma absorção da verdadeira filosofia de Cristo, tá? É assim que eu realmente devo falar, não é nem bem um curso, tá ok? Então, pessoal, doutrina do dízimo, Deuteronômio 25, 26, leia tudo, tá? Leia tudo, tá ok? Não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com obrigação, não tem nada a ver com lei e obrigação para o povo gentil, não tem. Porque eu estou aqui para realmente tirar dúvidas de qualquer pessoa, tá? E sei que pode vir pessoas questionarem e tal, mas aí é como eu falei, se vier questionamento, aí é onde a coisa vai se abrir mais. Ela vai se abrir mais. Aí vai complicar para um lado e vai favorecer para o outro, tá? Porque é muito chato quando a gente passa por mentiroso. É muito chato, eu sei disso, quando a gente é descoberto na mentira. A gente é chamado, aqui no Ceará dizemos, né, você pega na mentira. É muito chato. Então, eu digo e repito, se começar a haver questionamento, uma coisa que é palavra de Cristo, e não de Elias, de Jó, não é Cristo, é Cristo. Por que eu coloco ênfase em Cristo? Porque é só Ele que é o caminho, é só Ele que é a verdade, é só Ele que é a vida. Porque se fosse o profeta Natan que também fosse, eu falava dele, mas não é, e toda religião sabe disso. Então a questão é certa. Um verdadeiro soldado de Cristo, ele não teme a nada. Ele não teme a nada. Não estou falando no sentido brutal, em combate bélico, não. Não teme a nada, porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele é blindagem. Ele é blindagem, tá? Então, irmãos, é sério, reflita este vídeo aí. Apesar de que este cidadão já é bem conhecido aí no Brasil, mas não é só ele. A questão não é só ele não, tá? Não adianta estar apontando uma pessoa só não. A gente tem que entender isso. Se todos os meus filhos são errados, se todos os meus filhos estão errados, não justifica nada eu só punir aquele que eu menos goste. Eu estou usando o termo. O que menos me ajuda, eu punir só ele. Não, eu tenho que punir todos.
Eu tenho que punir todos. O correto é punir todos, é repreender todos. Se todos estão errados, por que eu vou repreender o que me ajuda menos? Não, tem que repreender todos. É o correto para Deus, é isso aí. Então a questão é essa, viu, irmãos? Fique na paz do Senhor Deus, reflita, tá? Com relação a isso. Qualquer dúvida, me procure. Fique na paz do Senhor Deus, até o próximo vídeo.